Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a festa dos irmãos chamados de Apóstolos dos Eslavos. Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Eles viveram no século IX e foram homens muito inovadores para a época deles. Principalmente eles criaram um alfabeto siríaco para o qual traduziu a Bíblia e os ensinamentos da igreja. Então assim eles são chamados de Apóstolos dos Eslavos. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu novamente de Tiro, passou por Sidônia, caminhou até o mar da Galileia, atravessando toda a Decápole. Levaram a ele um homem surdo, com dificuldade de falar, para que lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem do meio da multidão. Quando chegou ali, ele colocou os dedos nos seus ouvidos e fez saliva, depois pegou a lama e colocou no lábio daquele homem que era surdo. E, olhando para os céus, Jesus disse, Éfrata, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele pôs-se a louvar a Deus. E todos ficaram muito admirados de tamanho poder de Jesus, e Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. Mas quanto mais ele proibia, mais eles comentavam, mais eles publicavam e diziam, ele passou fazendo bem para todos. Aos surdos fez ouvir e ao mudo falar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus nos é oferecida. E nos é oferecida como um pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, que também nos alimenta. Porque o homem não vive somente de pão, mas também da palavra de Deus. Por isso que a palavra é um alimento diário muito importante para a nossa vida espiritual. E se nós quisermos progredirmos nesse conhecimento ou nesse discernimento das coisas de Deus, é muito importante esse contato diário com a palavra, para que pouco a pouco e lentamente a palavra possa ir acontecendo em nossa existência, e abrindo os nossos olhos, e curando a nossa surdez, e também tirando todas as dificuldades que temos de falar sobre o Senhor. Na nossa primeira leitura de hoje, ainda do livro do Gênesis, aqui nós já vamos encontrar agora a desobediência de Adão e Eva. E numa alegoria de imagens muito interessante, o autor sagrado vai dizer: a serpente era o bicho mais esperto do paraíso. Ela se aproximou de Eva com uma mentira, e perguntou: é verdade que o Criador proibiu vocês comerem das árvores do jardim? Eva disse a verdade para ela: não, ele nos proibiu de comer somente da árvore da ciência do bem e do mal, mas de todas as outras nós podemos comer. Então agora a serpente vai tentar a curiosidade de Eva. Sabe por que ele proibiu vocês de comerem esta árvore? Porque o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão como ele. Vocês serão como Deus. Vocês serão Deus. Aqui está a grande tentação do ser humano. Querer ser Deus. Querer ter o poder de Deus. Eva, então, ficou muito curiosa com aquilo e também sedenta, e ela foi comer o fruto e deu também do fruto para o seu marido. E assim que eles comeram, diz o nosso texto, os seus olhos se abriram, eles descobriram que estavam nus, e quando o Criador veio para o seu colóquio diário, que ele fazia todos os dias, Adão e Eva se esconderam. Eles fizeram para eles uma tanga de folha de figueira e se esconderam dentre as árvores do jardim. Quer dizer, os olhos se abriram, porém, eles não falaram mais tranquilamente com Deus. Eles sentiram vergonha. Vergonha porque estavam nus.
Porque quando cada um de nós aqui descobre que está nu também diante de Deus, e a nudez aqui são os nossos erros, são os nossos pecados, são as nossas fraquezas. É quando nós constatamos que nos desviamos do caminho, que estamos desviados. Cada um de nós também se afasta do Senhor e se esconde. Se esconde no trabalho, se esconde nos vícios, se esconde em tantas outras coisas para não nos aproximarmos do Senhor. Quer dizer, os olhos se abriram sim, mas nós perdemos a nossa intimidade com o Senhor. Perdemos a nossa confiança no Senhor. Perdemos o nosso sentimento de filiação. Aqui está o pecado de Adão e Eva no nosso texto de hoje, então. Os olhos se abriram, porém, ao invés de aproximá-los de Deus, de acercá-los a Deus, não, eles se distanciam, eles se escondem. O contrário do evangelho de hoje. Porque também é colocado diante de Jesus um homem que tem dificuldade de ouvir e, consequentemente, de falar. E eles levam este homem até Jesus para que Jesus impusesse a mão sobre ele. Eles aproximaram esse homem de Jesus. Eles colocaram esse homem na presença de Jesus. No caso da primeira leitura, Adão e Eva se afastaram de Deus. Jesus, então, tira esse homem do meio da multidão. Afasta com ele do meio da multidão. Coloca este homem no centro da sua atenção. Jesus coloca esse homem, então, agora no centro da sua atenção. Por isso ele se afasta da multidão e estão somente os dois. Jesus coloca o dedo no ouvido do homem, suspira, eleva os olhos para os céus, depois tira a saliva da boca dele, né? Jesus tira a saliva da sua boca e faz uma lama, toca a língua do homem e o ouvido do homem se abre e a língua se solta. Diz o nosso texto, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele pôs-se a louvar a Deus. Ele pôs-se a falar sem dificuldade. Os olhos de Adão e Eva se abriram, mas esse abrir dos olhos de Adão e Eva fez com que eles se apartassem do Senhor, se escondessem do Senhor, tivessem medo do Senhor. Os ouvidos do homem se abrem, sua língua se solta e ele põe-se a falar abertamente, falar sem dificuldade e louva a Deus, se aproxima de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estão então dois modos de ver, dois modos de experimentar esse abrir dos ouvidos e esse soltar dos lábios. Nossa grande poetisa Cora Coralina disse que todo aquele homem e mulher que come da árvore de algum conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque às vezes nós somos seduzidos por as mentiras, por coisas falsas. E essa mentira tenta nos enganar a todo momento, nos oferecendo uma visão falsa e nos convence. Com a persuasão ela nos convence e nós passamos então a fazer do verdadeiro errado e do errado verdadeiro. O que acontece com Adão e Eva? Justamente por causa de uma tentação, os olhos de Eva se abriram, os olhos de Adão se abriram, e ao invés deles se aproximarem do Criador, eles se escondem, porque descobrem que estão nus. A desarmonia foi plantada então no Éden. Consequentemente, trará desarmonia entre Adão e Eva e as demais criaturas, entre as demais criaturas, Adão e Eva e o Senhor. A harmonia está agora então implantada, por causa de uma desobediência, que nasce de uma mentira, fruto de uma tentação. Por isso, no evangelho de hoje, quando os ouvidos desse homem se abrem, quando sua língua se solta, ele põe-se então a louvar o Senhor e todos diziam, ele passou fazendo o bem. Aos surdos fez ouvir, aos mudos falar. E a fama de Jesus crescia. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a tomarmos cuidado com as tentações e principalmente com aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Porque se é algo que nos afasta do Senhor, que nos faz sentir medo, pavor e vergonha dele, então é uma sedução e é uma tentação falsa. Um grande abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós, paz e bem.